A paz do Senhor, boa noite, em respeito, né, e também concordância com todos os irmãos que já estão aqui conosco, já entraram às 19h20, 19h15, né, agora 19h30. Vamos iniciar, então, nosso trabalho do 25º Encontro de Professores Conectados. Gostaria de, nesta oportunidade, informar que nós estaremos iniciando agora a gravação. Vamos gravar todo o evento, porque alguns irmãos não poderão participar, tendo em vista que as nossas congregações têm culto de quinta-feira, né? Mas aprove Deus ter nos dado esta oportunidade de termos conosco o comentarista da CPAD, pastor Douglas Batista, que vai palestrar para nós nesta noite. Eu gostaria de solicitar, né, por gentileza, a todos os irmãos que acabaram de entrar, que mantenham suas câmeras desabilitadas para uma melhor conexão para todos, também o áudio também desabilitado, e vou pedir ao pastor Marcos Anísio, ao pastor Douglas, que possam habilitar suas câmeras para que possamos dar início. E eu gostaria, desde já, pedir ao pastor Marcos Anísio para iniciar. Irmãos, mais uma coisa que eu informei aos irmãos, isso já é uma experiência também dos 24 encontros que nós temos, né? Eu tenho um cuidado muito grande com a preservação da imagem dos irmãos, porque eu sei que alguns irmãos, pastor Marcos Anísio, às vezes não sabem mexer direito no Google Meet, e acaba invertendo a câmera, ou acaba não posicionando de uma forma que preserve a imagem da família, do seu lar. Então, eu percebendo isso, né, que a imagem está, né, de alguma forma em desconforto, eu estarei removendo, eu tenho o contato de todos os irmãos que se inscreveram, vou no privado pedir para deixar a câmera desabilitada, e assim você pode retornar sem nenhum prejuízo, tá certo? De participação. E aí agora, mais uma vez, em nome da Superintendência da Escola Bíblica, já quero agradecer a presteza, a gentileza, a forma como recebeu o nosso convite ao pastor Douglas. Muito obrigada, pastor Douglas, né? O senhor muito educado, sempre muito gentil. Quero dizer que é uma honra para nós, uma honra muito grande mesmo receber o senhor hoje. Gostaríamos de ter feito isso bem no início, né, do trimestre, mas nós sabemos o quanto a sua agenda ela é solicitada, né? E aí, em conversa com o pastor Marcos Anísio, eu disse, vamos deixar passar esse primeiro momento, aí o pastor vai estar mais descansado e com certeza ele vai atender o nosso pedido. Também deixando aqui registrado o agradecimento ao seu amigo e irmão, pastor Rocélio, que faz parte aqui do nosso setor 11, em João Pessoa, que também nos assistiu, sei que ele intercedeu por nós aí junto ao senhor, para que o senhor pudesse aceitar o nosso convite, tá certo? E eu quero passar a palavra agora ao nosso superintendente, pastor Marcos Anísio. Seu áudio está desabilitado, viu, pastor Marcos? Aí o senhor habilita. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Queremos agradecer a Deus e iniciar, como sempre temos feito, como bons assembleanos que o somos, orando ao Senhor, o nosso Deus, uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre este trabalho. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Damos-te graças pelo dia de paz e por agora estarmos reunidos, agora de forma online, para, Senhor, meditarmos na tua palavra, ouvirmos o teu servo. Pai justo e santo, ser conosco e dirige tudo, e que tudo, Senhor, que há de se processar seja para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade e crescimento do teu reino na terra. Deus de Israel, nós te oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, nós queremos agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao pastor Douglas Batista por sua gentileza, sua presteza em conversar conosco e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela coragem de versar sobre esses temas desse trimestre, né? Agradecer a nossa irmã Silemar pela viabilidade, né, de entrar em contato e sempre insistir, tendo em vista a agenda muito corrida do pastor Douglas. A última vez que conversamos com o pastor Rocélio, ele disse, olha, o pastor está nos Estados Unidos, tenha paciência, viu, quando ele voltar, vai dar certo. Então, agradecer a nossa irmã Silemar, agradecer o pastor Rocélio, agradecer os amados irmãos, as santas irmãs, que certamente, assim como o pastor Douglas, deixaram outros afazeres para estar conosco, para estarmos juntos. Então, nós queremos agradecer a presteza de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, repito, como bons assembleanos, nós também precisamos
ler um texto da palavra de Deus, porque nós crentes somos aqueles que temos tudo fundamentado na palavra. Ontem, o nosso corpo de professores online, assim falamos, e fizemos essa analogia, pastor Douglas, de que a nossa declaração de fé ela tem todo o seu fundamento, toda a sua base, todo o seu alicerce, calçado na palavra de Deus. Então, depois da Bíblia Sagrada, nosso livro de cabeceira é a nossa declaração de fé, que eu costumei, né, chamar de a Constituição do Assembleiano, né? Do Assembleiano, pelo menos, é a nossa Constituição. Os demais livros, né, eles são, né, aqueles que vão beber na nossa declaração de fé, devem ter essa base, esse fundamento, tanto bíblico, repito, e para nós assembleanos, na nossa declaração de fé. Bom, assim sendo, me permitam rapidamente fazer a leitura de 2 versículos aqui no livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, apenas os versículos 17 e a parte A do versículo 18, que nos diz assim, Eclesiastes 9, 17. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. E a parte A do 18 que diz, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, nós estamos aqui para ouvir o nosso pastor, agradecendo toda que ele tem assim feito, mas antes de passar a palavra para o nosso pastor Douglas, me permitam ainda fazer a leitura de parte do currículo do nosso pastor Douglas Batista, que é doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento. Pastor Douglas é mestre em Ciência das Religiões, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, licenciado em Ciência da Educação Religiosa, licenciado em Filosofia, presidente das Assembleias de Deus, Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB, da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, e é o segundo vice-presidente da Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Brasília e Goiás, além do diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Pastor Douglas Batista, nossa mais sincera gratidão, seja muito bem-vindo, com o senhor a palavra. Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, a minha saudação ao superintendente, pastor Marcos Anísio, a nossa irmã Silemar, né? Isso, Silemar. Que nós contatamos via WhatsApp para estarmos juntos aqui nesta oportunidade. Agradeço o honrado convite, é um prazer para mim, uma honra, um privilégio. Eu cumprimento todos os demais irmãos que estão conectados. Nós estamos com uma agenda realmente bem apertada e, graças a Deus por isso, estamos trabalhando em prol do reino. E o que nós rogamos a Deus é que nos dê graça e saúde e vigor para continuar essa jornada. Eu gostaria de poder ficar aqui o tempo máximo possível com os irmãos, mas eu também sou pastor de igreja aqui em Brasília, e eu vou precisar atender uma família, e eu marquei com eles depois das 20h30, então eu vou poder ficar aqui 1 hora com os irmãos, até 20h30 eu posso ficar, e conto com a compreensão dos irmãos. Nós estamos estudando, então, no trimestre, acerca da temática do Império do Mal. A CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a cada 7 anos, ela formula um novo currículo. Esse novo currículo, ele é fundamentado em temas contemporâneos que, de alguma forma, afligem a igreja. Então, ano passado, esse novo currículo foi lançado e eu tive a oportunidade de dar abertura ao novo currículo, escrevendo o comentário do primeiro trimestre, ano passado, com o tema Supremacia das Escrituras. E a proposta era exatamente essa,
basear todo esse novo currículo ratificando a autoridade das Escrituras. Não que os outros não o fossem, mas para retomar isso, uma vez que, se os irmãos perceberem, a proposta apresentada no primeiro trimestre do ano passado, Supremacia das Escrituras, é uma resposta àqueles que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser ressignificada, precisa ser reinterpretada, aos ataques contra a inspiração e inerrância bíblica do liberalismo teológico, que está muito presente no Brasil. E agora, então, nesse ano, nós apresentamos essa temática do espírito da Babilônia, que atua em nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo, preparando o mundo para o advento do anticristo. Então, as lições, elas estão divididas em 3 títulos principais, 13 títulos, né? E é importante destacar isso. O tema geral é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, esse tema geral, ele é tratado das lições 1 até a lição de número 8, que será agora no domingo, que faz parte do tema geral. Aí vem o subtema: como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, as lições 9 até a 13. Então, da lição 1 até a 8, nós tratamos a atuação do espírito da Babilônia contra a igreja, ou seja, o império do mal se levantando contra a igreja. A lição de número 1 traz o conceito geral do espírito da Babilônia, baseado no texto de Apocalipse. Ali é deixado claro que nós não estamos tratando da interpretação escatológica literal, mas sim do simbolismo que sinaliza o espírito da Babilônia, que é um conjunto de ações contrários à fé cristã, na desconstrução de valores e também da ética do cristianismo, com a sua ação em todas as áreas da sociedade: economia, política, literatura, arte, educação, a própria teologia, religião e etc. E aí, então, a lição de número 2 começa com o primeiro grande problema de atuação do espírito da Babilônia para desconstruir doutrinas bíblicas, que é a deturpação da doutrina do pecado. Eu vi o pastor Marcos Anísio citar a nossa declaração de fé, e eu tive a honra e o privilégio de ser um dos articuladores da nossa declaração de fé. Em 2015, numa convenção geral em Fortaleza, no Ceará, ficou definido a necessidade de nós elaborarmos o documento oficial, e eu fui designado para ser o relator. E trabalhamos nos anos 2015 e 2016, 2 anos inteiros, e são 24 capítulos, então é uma comissão, eu não sou, claro, o único, eu sou apenas o relator, mas participamos da elaboração desse documento. E o nosso documento, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, é o único cuja abertura trata da Bíblia. Todas as declarações de fé anteriores, elas fazem abertura tratando de Deus. E então, a nossa declaração de fé passa a tratar da Bíblia, porque nós conhecemos Deus na sua profundidade, nós conhecemos Deus na sua essência, por meio da revelação escrita dele próprio, que é a palavra de Deus. Então, a doutrina do pecado, por exemplo, é tratada na nossa declaração de fé como sendo uma transgressão contra Deus, vem do termo grego amartia, que é errar o alvo, e, no entanto, nós temos hoje uma desconstrução da doutrina do pecado. O pecado hoje, no liberalismo teológico, não é considerado mais de ordem moral. O pecado, por exemplo, questões de ordem moral, como adultério, como prostituição, como profanação do corpo por meio do uso de drogas, ou da prática da homossexualidade, ou da ideologia de gênero, não são vistos pela teologia pós-moderna como sendo um problema. Eles avaliam, os adeptos dessa deturpação do pecado, que nós vivemos estruturas opressoras sociais
e que nós precisamos combater o pecado social, ou seja, é preciso combater a pobreza, a fome, é preciso combater a injustiça social sem se importar com problemas de ordem moral. Então, isso chama-se hoje de temática progressista. Os progressistas, os cristãos ou pseudos cristãos progressistas e teólogos progressistas, eles enfatizam sempre o social em detrimento da moral. Eu, inclusive, estou aqui nas minhas mãos para mostrar aos irmãos, isso aqui é uma obra publicada agora, recentemente, é uma pena que eu não tinha essa obra em mãos quando escrevi a revista, porque ela foi publicada depois da publicação da revista, que é uma obra do Frei Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff. Esses dois freis católicos, eles são os mentores da teologia da libertação aqui no Brasil. Eles fundaram a teologia da libertação no Brasil. E a teologia da libertação no Brasil, ela trabalha apenas isso, pecado social, sem se importar com a moral. E o Clodovis, ele lançou essa obra dizendo a crise da teologia da libertação. E ele diz, por exemplo, entre outras coisas, só para ratificar aquilo que a gente já estudou nas lições passadas, ele diz o seguinte, que a teologia da libertação é uma teologia que inclina a igreja para a mundanização, e ele, inclusive, reproduz aqui uma frase do filósofo Pondé, dizendo o seguinte, você quer matar Deus? Não precisa chamar o Nietzsche, que era o filósofo alemão que dizia que Deus estava morto. Você quer matar Deus? Não chame Nietzsche, chame um teólogo da libertação, porque a teologia da libertação, ela só trabalha com o social. Aí, não importa se a pessoa vive na prática do adultério, se ela é a favor do aborto, se ela consome drogas, se ela é favorável à prática da homossexualidade, desde que ela está tratando de pautas sociais, está tudo certo. É quase que uma ação espírita. E nós tratamos isso, então, na lição de número 2, que é a ação do espírito da Babilônia, que relativiza o pecado. Aí o pecado, sendo considerado apenas de ordem social, ele não é mais tratado no âmbito da igreja, nem mesmo na sociedade. Procura-se banalizar, normalizar toda a prática do pecado e se passa a fazer vista grossa, então, a pecados de ordem moral. Se nós formos honestos, nós vamos ter que concordar que temos um escândalo cada vez maior, por exemplo, de pecados morais dentro da própria igreja. Os pecados morais envolvem adultérios, traições, fornicação, né, divórcios dos mais variados, sem as exceções bíblicas. E essa imoralidade que está presente não apenas na sociedade, mas também na igreja, é o resultado da deturpação do pecado bíblico, que é uma ação do espírito da Babilônia. Quanto mais o homem se afundar no pecado, mais distante ele fica de Deus. Bem, aí a partir dessa conceituação da relativização do pecado, nós vamos tratar das outras lições que vão mostrar como o espírito da Babilônia atua a partir da relativização do pecado. Então, começa-se a relativizar tudo. Há, por exemplo, né, aí uma lição que trata, a lição 3, das teorias progressistas, mostrando à igreja como que essas teorias progressistas, elas trabalham, por meio do espírito da Babilônia, na desconstrução da fé, da ética e da moral cristã, promovendo a prática do pecado que ofende a Deus, que afasta o homem do Senhor e que o mantém na perdição. Então, entre várias teorias progressistas, nós temos aqui, eu citei aqui, né? Tem a questão da teologia da libertação, que foca apenas na questão social, e aqueles teólogos que são progressistas, eles torceram o nariz por conta dessa lição, né? Eles foram às redes sociais reclamar, dizer que não é bem assim, que não é verdade, que é fake news o que está escrito, inclusive fui atacado, xingado de toda sorte por esse povo, e eu, como disse, eu lamento que quando escrevi a lição 3, eu não tinha essa obra nas mãos, porque ela
foi publicada depois, que o pai da Teologia da Libertação, que é o Frei Clodovis, irmão do Leonardo Boff, ele escreve uma obra dizendo que a Teologia da Libertação é um problema sério, que ela se distancia da Bíblia, que ela é um erro, que ela precisa ser consertada. Né? O cidadão que ajudou a fundar. Então, não há prova mais cabal do que uma obra dessa, do pai, um dos pais da Teologia da Libertação aqui no Brasil, escrevendo, né, contra ela. Ele diz o seguinte, olha, uma única coisa pode ser justificada. A leitura da Teologia da Libertação não é espiritual, mas é carnal. Bem, isso aqui já basta, né? Mas o livro é denso, tem muitas outras informações. Aí essas teorias progressistas vão afastando o povo da verdadeira fé. Nós temos teologias neoliberais, ou liberalismo teológico, com teólogos como, por exemplo, a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é infalível, ele não crê nas manifestações sobrenaturais, ele diz que tudo aquilo é mitológico, o nascimento virginal de Cristo é mitologia, os milagres são mitológicos, que Jesus não andou sobre as águas, que Jesus não ressuscitou mortos, que o próprio Cristo não ressuscitou, e assim por diante. E isso não é um espírito da Babilônia lá fora, uns ímpios, é dentro da igreja, teólogos formados, né, com doutorado, renomados no mundo, como os teólogos da Alemanha, como é o Rudolf Bultmann, que traz essa proposta. E as demais teorias progressistas que nós temos, com uma série de ideias sempre contrárias à fé cristã, os valores e a ética cristã. Isso nós já vimos lá na lição 3, tratando sobre isto. E aí nós vamos depois para a lição 4, dizer que, então, que essa desconstrução do pecado original, que é o pecado bíblico, e as teorias progressistas, elas levam à dessacralização da vida, ou seja, há uma mudança de paradigma. Com as teorias progressistas, Deus deixa de ser o centro do universo e o homem ocupa seu lugar. Isso se dá lá desde o renascentismo, séculos XIV, XV, XVI, quando o mundo era teocêntrico, ou seja, Deus era o centro do mundo. A partir do renascentismo, Deus sai de cena e o homem é colocado no seu lugar e passamos a viver o antropocentrismo, o homem como centro. E aí surgem movimentos, revoluções de pensamento, como, por exemplo, o humanismo. O humanismo vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. É uma volta ao paganismo lá com a filosofia grega, do século IV a.C., por exemplo, com Protágoras, que era um filósofo sofista. Ele vai dizer o homem é a medida de todas as coisas. E o humanismo vai pegar essa ideia e dizer que o homem decide o que é certo, o homem decide o que é errado. Não é Deus que decide isto, não é a fé que decide, não é a religião que decide, nem tampouco a Bíblia. E a partir daí, então, nós vamos ter o movimento também do iluminismo. O iluminismo vai pela essa mesma toada, não aceitam nada que não possa ser provado racionalmente. E se, então, o homem é a medida de todas as coisas, a Bíblia Sagrada passa a ser desconsiderada. A fé, a moral e a ética do cristianismo não serve mais como parâmetro para a conduta e comportamento do ser humano. E aí nós desembarcamos no que nós chamamos hoje de pós-modernismo. O pós-modernismo inicia no século XX, depois do término da Segunda Guerra Mundial, 1948, e o pós-modernismo é caracterizado, então, por aquilo que um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman explicou,
a sociedade passa a ser líquida, ela não é mais sólida, ou seja, não há mais valores absolutos. Os valores agora são líquidos, são efêmeros, eles se evaporam. E aí, a partir dessa ideia, nós temos um retorno ao relativismo ético, né, que remonta lá a Protágoras, e o relativismo ético diz isso: não há verdade absoluta, a verdade é relativa. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, a sua verdade é diferente da minha verdade, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, de modo que você deve respeitar a minha verdade, eu respeito a sua, e cada um viva a sua verdade, ponto final. Porém, para nós, os cristãos, a verdade é única, a verdade é absoluta. Cristo disse em João 14,6, eu sou a verdade. Cristo é a única verdade, não há outra verdade, não há outro caminho para o céu. Mas as teorias progressistas tendem, então, a desconstruir a verdade. E aí, a dessacralização da vida começa por esse quesito. Se a Bíblia não é a para estabelecer a ética e a moral, então, veja bem, a vida que está nas mãos de Deus pela ética e a moral cristã, a vida que é uma dádiva divina, o decálogo, por exemplo, o sexto mandamento diz não matarás ou não cometerás assassinato. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus, só Deus pode dar, só Deus pode tomar de volta. Então a vida passa a ser dessacralizada, ela não é mais sagrada. E aí procura-se, por exemplo, incentivar, por meio da ideologia, a prática do aborto, porque considera-se que a criança no ventre da mãe não é vida. Aliás, essa é uma discussão muito presente hoje, tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de representar as Assembleias de Deus no Supremo Tribunal Federal por 2 ocasiões, na audiência sobre o ensino religioso e na audiência sobre o aborto, e eu recebi 20 minutos, não sei se os irmãos puderam assistir, mas quem não fez ainda, está aí no YouTube disponível, a audiência pública do aborto, a DPF 442 e a participação da Assembleia de Deus. Eles não querem ouvir esse argumento de que a vida é dom de Deus, eles não querem saber desse argumento de que, biblicamente, a vida tem início na o espermatozoide masculino se une com o gameta feminino, que é o óvulo, e forma ali a primeira célula chamada zigoto, ali já é vida, segundo a Escritura. Jeremias fala sobre isso, o salmista fala sobre isso, a vida começa ali. Mas eles não querem saber, porque para eles a ética e a moral do cristianismo não é parâmetro para a conduta do ser humano. Bem, então, se não é parâmetro, se a Bíblia não é, a fé não é, a religião não é, o homem é que determina isso. E aí eles começam a usar alguns subterfúgios, como, por exemplo, que o aborto é um direito fundamental da mulher, começam a dizer que o aborto é uma questão de saúde pública, e começam a desconstruir para tentar acobertar que, de fato, o aborto é uma violação do sexto mandamento bíblico, o aborto é assassinato de criança indefesa no ventre da mãe, e a Igreja de Cristo não pode concordar com essa prática, porque essa prática afronta a soberania de Deus, desobedece um mandamento e peca contra o Senhor. E nós estamos vivendo, então, no nosso país, essa desconstrução da vida, que é um ataque a um princípio bíblico. E, infelizmente, eu devo dizer aos irmãos que não são poucos os cristãos que são favoráveis à prática do aborto. Não são poucos. Há muitos que são favoráveis. E isso é preciso, então, trazer à igreja de que o cristão não pode, em hipótese alguma, relativizar a doutrina bíblica. Aí depois a gente passa a tratar sobre a questão da desconstrução da masculinidade, da desconstrução da feminilidade, e aí nós entramos numa outra seara bem complicada, porque a ideologia presente na sociedade pós-moderna, que está sob a ação do espírito da Babilônia,
ela trabalha, por exemplo, fazendo uma propaganda, vamos dizer assim, da prática homossexual. E a heterossexualidade é questionada, porque no modelo bíblico, veja, novamente nós temos a questão da ética e da moral cristã. O modelo bíblico é de que Deus criou o homem macho e fêmea, um ser binário, masculino e feminino. Porém, os adeptos da ideologia de gênero ou da identidade de gênero dizem que, embora o ser humano nasça com o sexo anatômico, o gênero não está relacionado com o sexo. Ou seja, eles dizem, não importa se você nasceu com a genitália masculina, se você quiser viver como mulher, é um direito que você tem. E há uma desconstrução, então, da masculinidade por conta disso. A masculinidade hoje é considerada como machismo. A Bíblia é enquadrada como sendo machista por conta disso, e movimentos feministas, então, procuram desconstruir esse modelo de família patriarcal, onde o homem é o chefe da casa, dizendo que isso é machismo. Embora nós apresentamos, né, nessas lições, estou fazendo um comentário das duas juntas, né, da feminilidade e da masculinidade, que, biblicamente, masculinidade não tem nada a ver com machismo. Ao contrário, na masculinidade bíblica, o homem tem o dever de amar a mulher, a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja se sacrificando por ela, se doando por ela. E amou a igreja sem que a igreja merecesse o amor. E é esse amor que Deus requer dos maridos para com as suas mulheres. Isso não é machismo. Isso é cuidado, isso é afeto, isso é proteção. Agora, claro, existem maridos que não cumprem a orientação bíblica. Aí já é homens que estão sobre a prática do pecado. É importante destacar isso, que todo aquele que maltrata a sua esposa, a Bíblia diz que até a sua oração fica impedida diante de Deus. Então não há machismo na Escritura. O Deus fez homens e mulheres iguais, a imagem e semelhança dele. Só Deus fez com funções distintas, com funções diferentes. O homem é o provedor, é o protetor, a mulher é a procriadora, a mulher é a auxiliadora, a ajudadora, e a mulher foi feita como complemento para o homem. Ela não foi feita abaixo do homem, não foi feita nem acima do homem, ela foi feita ao lado, ela é um complemento. Ela complementa o homem. O homem sem a mulher é nada. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, né? Ele diz, olha, o homem sem a mulher é nada, a mulher sem o homem também é nada. Porque ambos foram feitos para completar um ao outro. Mas nós temos essa desconstrução, né? Da masculinidade, temos uma série de pessoas do sexo masculino que se comportam de modo efeminado, de pessoas que se tornaram irresponsáveis em questão da paternidade. Temos aí uma série de mulheres grávidas sem que o pai assuma a paternidade, porque a masculinidade está em crise. Nós temos uma crise também de liderança, homens que não são líderes em lugar nenhum, não é líder nem em casa, não é líder na igreja, não é líder na escola, não é líder no trabalho, não é líder em lugar nenhum, ele é subjugado, todo mundo manipula ele, todo mundo tem ascensão sobre ele, não tem postura. Infelizmente, nós vemos isso no meio cristão também, muitos homens fracos que são influenciados pela mídia, influenciados pela cultura, influenciados pela arte, enquanto nós, homens cristãos, devemos ser orientados tão somente pela autoridade das Escrituras e o Espírito Santo de Deus que em nós habita. E aí a desconstrução da feminilidade, né? Quando também as mulheres são atacadas por essa mesma ideologia, em que se faz uma investida contra, por exemplo, a maternidade, uma investida contra a própria feminilidade. Hoje, muitas mulheres não querem saber da maternidade por conta dessa investida, de que a maternidade prejudica a carreira profissional, que a maternidade deforma o corpo. Então, tem muita mulher hoje que é mãe de pet, né? Isso aí está em voga. Ela é mãe de pet, mas é menos mãe de gente, né? Mas mãe de pet tem muitas por aí. E então, essa desconstrução da feminilidade e da masculinidade é para afrontar o modelo bíblico feito por Deus, macho e fêmea. E aí culmina na transgeneridade, que é a lição que a gente vai estudar agora, domingo, que é a lição de número 8. A transgeneridade é um negócio sério,
porque a transgeneridade alega que ninguém nasce macho e nem fêmea, que ninguém nasce masculino ou feminino, todo mundo nasce criança, ninguém é menino ou menina, e cada um pode, depois de uma certa idade, decidir se quer ser uma coisa ou outra. E então a ideologia de gênero é uma apologia à homossexualidade. A ideologia de gênero, então, não reconhece, né, a anatomia humana biológica formada pelo próprio Deus e diz que o comportamento é construção social. Não sei se os irmãos lembram quando a ex-ministra dos Direitos Humanos da Mulher, a Damares, quando ela assumiu o ministério, ela disse: olha, menino veste azul e menina veste rosa. A imprensa aqui enlouqueceu, né? Os militantes enlouqueceram, porque isso não pode dizer. Isso aí é opressão, isso aí é uma estrutura opressora. Então, a partir dessa transgeneridade, nós temos algumas classificações. Tem a pessoa que é chamada cisgênero. Eu, por exemplo, sou considerado cisgênero, porque eu reconheço que o meu gênero está de acordo com o meu sexo anatômico, ou seja, eu nasci homem, eu me considero homem, ponto final. Agora tem o transgênero. O transgênero é aquele que não aceita o corpo que tem. Ele diz que o gênero dele é diferente do sexo. Ele nasceu homem, mas ele se sente mulher. E aí surge, então, a ideia do nascer no corpo errado. É o transgênero. Aí tem outras variações, né? Tem várias variações, né? Tem a questão da sexualidade, por exemplo, né? Vai ter, então, o heterossexual, que é macho e fêmea, que é o único modelo de sexualidade bíblico, a ética e da moral bíblica, e todos os demais não são bíblicos. Então, aquele que é bíblico, ele é natural, é saudável. É relacionamento entre o homem e a mulher no âmbito do casamento. Mas aí tem, então, a relação homossexual, que é as pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, com o mesmo gênero. Aí tem outros tipos, né? Tem o pansexual, tem o assexual, que pode se relacionar com qualquer tipo de gênero, inclusive com qualquer tipo de ser. Então, pode se relacionar, inclusive, com animais. Aí nós temos hoje o que se chama de teoria queer. A teoria queer é a teoria do estranho. Então, a pessoa não se relaciona com homem nem com mulher, mas se relaciona com a árvore, com a bicicleta, né, com objeto. Há casos já registrados, catalogados, né, de pessoas que casaram com a bicicleta, casaram com o boi, casaram com a vaca. É uma coisa assim, de depravação, né, do ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Então, essa questão da transgeneridade trabalha muito com narrativas. Eles querem impor o ensino da ideologia de gênero na escola. As crianças devem ser ensinadas desde a educação infantil de que elas não são nem meninos e nem meninas. Deve-se tirar o nome ele e ela dos banheiros escolares e deve-se incentivar a prática, então, da transgeneridade. Além disso, as narrativas de que esse é um problema de ordem de nascimento, o que não é verdade, as narrativas todas foram desconstruídas. Já está comprovado cientificamente que ninguém nasce com cérebro masculinizado ou feminilizado. Isso é um tabu, aliás, na verdade, um tabu não, isso é uma narrativa, né, inventada. E, além disso, a questão da transgeneridade, eles querem mudar o próprio vocabulário. Você não pode mais dizer bem-vindos a todos, porque não contempla o não binário, porque o não binário é aquele que se não identifica, né, com a questão masculina ou feminina. Então, você tem que dizer bem-vindes em lugar de bem-vindos. Tem que dizer todes em lugar de todos. Você tem que dizer elu em lugar de ele ou ela. E isso está presente na cultura atual, na educação. Outro dia eu estava em São Paulo e passei em frente à USP e haviam alguns calouros aprovados para ingressar na universidade e havia uma faixa enorme na universidade que dizia assim: bem-vindes a todos. Quer dizer, na própria universidade, né, uma apologia à prática da homossexualidade. Então, as lições de número 1 até a lição de número 9,
aliás, até a lição de número 8, elas vão tratar do império da igreja sendo atacada pelo império do mal. Essa ação do espírito da Babilônia desconstruindo os nossos valores. E a partir da lição de número 9, nós vamos tratar, então, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A primeira lição dessa subtemática, a lição 9, vai tratar sobre a visão bíblica do corpo. Ora, perceba que o ataque, na maior parte das vezes, dessas teorias progressistas é contra o corpo. Por exemplo, apologia ao aborto, apologia à homossexualidade, legalização da prostituição, legalização da maconha, e dentre outras, como todas as outras temáticas, a maior parte afronta o corpo. Por quê? Porque, biblicamente, o corpo foi criado por Deus para ser templo e morada do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso em 1 Coríntios, dizendo que o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, não pode ser profanado. E outro detalhe que Paulo diz, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado moral é contra o corpo. É por isso que eles querem desconstruir o pecado moral. O pecado moral, eles dizem, isso não é problema. Vamos tratar só do social. Porque o pecado moral deprava o corpo, e o corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então, quando você profana o corpo, ou incentiva a profanação do corpo, automaticamente está fazendo uma blasfêmia contra Deus, uma ofensa contra Deus. É por isso que Satanás trabalha pelo espírito da Babilônia nesta depravação do corpo humano, com essas pautas todas progressistas que nós estamos vendo aí acontecendo no Brasil. A liberação da maconha está em votação aqui no STF em Brasília. E aí, nós temos 4 votos, 4 ministros votaram a favor. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso já votaram a favor. Faltam só 2 votos, né? Votaram 4, ainda faltam 7 ministros para votar. Desses 7, 2 votando a favor, vai ser legalizada a maconha no Brasil, com o uso de até 60 gramas. 60 gramas são 60 papelotes de maconha, que a pessoa pode usar no bolso, na mochila, na pasta, e fumar onde bem quiser, onde bem entender, inclusive na escola. Então, é uma deturpação. E aí, nós temos as lições seguintes, eu vou fazer uma síntese por conta do tempo e até deixar os irmãos perguntarem alguma coisa. As lições seguintes vão dizer, então, que se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, se o ser humano é tricotômico, formado de espírito, alma e corpo, e que precisamos conservar espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, então nós precisamos de uma renovação interior a cada dia, nós precisamos ter convicção cristã da nossa chamada, nós precisamos nos posicionar como a igreja do Deus vivo e precisamos viver neste mundo dos homens como sendo integrantes do mundo de Deus. Ou seja, em outras palavras, é claro que são vários pontos, é o seguinte, eu e você somos embaixadores de Cristo na Terra. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos em terra estranha, somos estrangeiros, aqui estamos de passagem, aqui não é nossa morada, nós temos uma cidadania terrena, da qual nós devemos fazer uso de todos os direitos e deveres dela, mas, no entanto, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos representando o reino de Deus na terra. E esse é o papel do embaixador. O embaixador está em um país estranho, representando os interesses do seu país de origem. E nós somos, então, cidadãos do céu, e estamos representando os interesses do reino de Deus. Portanto, os valores e a ética do reino de Deus devem ser defendidos por nós. E a igreja, ela é colocada por Deus na terra, dentre outras funções, com essa responsabilidade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Isso significa dizer que Deus deu à igreja a responsabilidade de ser a guardiã da verdade. A igreja é a responsável de manter a verdade, de não afrouxar a verdade,
de não relativizar a verdade, não negociar a verdade, não relativizar a verdade. Esse é o nosso papel enquanto igreja. E essa é a proposta dessas lições, então, lembrar à igreja que nós estamos sendo atacados pelo espírito da Babilônia, que nós estamos vivendo sob essa mão de ferro do império do mal contra a igreja, desconstruindo a nossa fé, a nossa liberdade de expressão, liberdade de crença e tudo mais. E para nós enfrentarmos esse tempo, precisamos ter essas convicções muito claras do que diz a Bíblia Sagrada acerca da nossa paternidade, somos filhos de Deus, né, do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, do espírito e da alma, que são imateriais, que são espirituais, e que nós não podemos negociar, em hipótese alguma, a nossa fé, mesmo que a perseguição esteja sobre nós. E, finalizando, então, a minha participação, para poder deixar os irmãos perguntarem, a proposta é de fazer esse alerta, mas também não é de amedrontar a igreja com os fatos. Esses fatos nos levam a uma palavra dita por Cristo lá no Sermão Profético, capítulos 24 e 25 de Mateus, quando o Senhor asseverou dizendo o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu não tenho dúvida de que se aproxima a vinda de Cristo, e enquanto a igreja aqui estiver, enquanto o arrebatamento não ocorrer, é nossa função ser o sal da terra e a luz do mundo. E é nessa proposta que as lições bíblicas foram escritas. Amém. Obrigado. Amém. O espaço deixado pela nossa irmã Silemar, agora nós podemos fazer a pergunta e permita, pastor Douglas, perguntar ao senhor o que levou, pastor Douglas, o que foi que desencadeou, inspirou, qual foi o gatilho e, posso assim dizer, uma linguagem mais espiritual, como ou quando que o Eterno ele lhe despertou para versar acerca desses temas que são simultaneamente tão antigos e tão atuais. Bem, meus irmãos, na verdade, se trata de um processo, né? Em 2015, eu fiz um mestrado em Ciências das Religiões e eu escrevi uma dissertação sobre o conceito do Estado laico e os símbolos religiosos. Mas mais tarde, eu cursei um doutorado em Teologia Pública e escrevi uma tese sobre o ethos pentecostal na esfera pública. Inclusive, a CPAD transformou essa tese de doutorado em um livro, foi lançado agora, no mês de abril. Então, estudando acerca disso, eu fui sendo conscientizado pelo Espírito Santo da necessidade de a gente abordar essas temáticas. Porque o Estado laico brasileiro, eles vendem na mídia a ideia de que a laicidade brasileira não admite a fé no espaço público, o que não é verdade, o que não está previsto no texto constitucional. E, a partir daí, pelo aparelhamento do Estado, começou-se uma perseguição, primeiro velada contra a manifestação da fé no espaço público, e agora já não é mais velada, agora está explícita. Então, por exemplo, quando a gente se posiciona contra a prática da homossexualidade, nós temos uma cultura de cancelamento hoje no Brasil, que por meio do patrulhamento ideológico vai tentar calar a sua voz, lhe taxando com termos pejorativos, por exemplo, que você é homofóbico, que você é preconceituoso, que você é intolerante, que o seu discurso é de ódio, e isso é na tentativa de cercear a minha liberdade de crença, a minha liberdade de expressão, de pregar a verdade do Evangelho. Porque o diabo sabe que o único modo, a única maneira das pessoas abandonarem o pecado é a pregação do Evangelho. Por isso Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, há uma tentativa do espírito da Babilônia de impedir a igreja. E eu, então, fiz esse trabalho de pesquisa, tanto na dissertação quanto na tese de doutorado. Estive presente aqui em audiências públicas sobre aborto, sobre ensino religioso, estudei todas as decisões tomadas no STF contra essas pautas, estudei todas as proposições parlamentares aqui
no Congresso Nacional, porque moro em Brasília, fica mais prático para mim, né, e acompanhar isso, e percebi que existe, então, essa articulação maligna de cercear a liberdade de crença e de pensamento. Isso já está acontecendo aqui em Brasília mesmo, um pastor pregou contra a homossexualidade, o Ministério Público aqui do Distrito Federal determinou a retirada do vídeo da internet e a igreja foi multada em R$500 mil, meio milhão, aliás, em 5 milhões de reais, e o processo está correndo aí na justiça. E não só esse caso, não. A Ana Paula Valadão responde um processo na mesma esteira, e lá também eles multaram ela em R$800 mil, e a televisão em 5 milhões, e assim sucessivamente. Então, essas desconstruções que vêm acontecendo, entendemos, né, a CPAD colocou isso no currículo, e por eu ser um pesquisador da área, e fui convidado para escrever o comentário. Muito bem, então, em suma, foi um conjunto, né? Foi um conjunto de necessidades que levou o nosso pastor a escrever esse conteúdo tão importante para esse trimestre. Nosso irmão Estevam está com a mão levantada aí. Irmão Estevam, por favor. Irmão Estevam não se manifestou, vamos ganhar tempo, né? Então, vou fazer mais uma pergunta aqui. O pastor Marcos também está presente conosco aqui, o pastor Rosélio também está aqui conosco presente, tá bom? Só para avisar. E o pastor Evaldo ainda não. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta. É um amigo, Rosélio é um amigo nosso aqui. Pastor Douglas, verdade seja dita, meu pastor. Nós vivemos um tempo de um cristianismo do emocionalismo, quando muitos cristãos, por algum motivo, ou por já se considerarem seres espirituais, por pura e declarada omissão, por covardia e medo, preferem fugar, pastor, a esses temas tratados nesse terceiro trimestre, e vivem como se os fatos pelo Senhor tratados nesse terceiro trimestre, esses fatos, eles não refletissem na vida e no ministério dessas pessoas e também dos seus descendentes. Minha pergunta é uma reprise, né, de João 6,60. Assim como o Senhor Jesus, né, o pastor Douglas também ouviu alguém, como Jesus ouviu dos seus discípulos dizer: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Ou seja, pastor Douglas, isso é um vespeiro, você vai entrar em temas muito delicados, ou coisa dessa natureza, pastor? Sim, infelizmente, né? Nós enfrentamos oposição, alguns dizem, não, deixa quieto isso não vale a pena, isso vai atrair perseguição, e de fato, ocorre, né? As minhas redes sociais são invadidas, meu Instagram foi hackeado, meu Facebook, Instagram da igreja, Facebook da igreja, até as minhas contas bancárias foram hackeadas por militantes que são contrários, né, à igreja aprender ou ser esclarecida acerca desses fatos, dessa militância, principalmente, que são favoráveis à legalização do aborto e das drogas e da ideologia de gênero nas escolas, e até mesmo alguns que se dizem cristãos, que são teólogos progressistas, que vão às redes sociais, né? Eu fui chamado de ignorante, que eu estou sendo desonesto e que eu não sei de nada, porque hoje na academia, eu pertenço à academia, inclusive presido a Academia Evangélica de Letras aqui do Distrito Federal, fui eleito presidente ano passado. Mas na academia, assim, de modo geral, o que é aplaudido é o teólogo progressista, é o teólogo que relativiza, que questiona a autoridade bíblica. O teólogo conservador, que é o meu caso, que é o teólogo que defende a ortodoxia, então eles consideram que a gente não tem entendimento. Acontece que nós estudamos na mesma universidade que eles, né?
cursamos as mesmas disciplinas, fizemos os mesmos trabalhos, e eles foram picados pela teologia progressista. E nós não, porque nós chegamos na universidade com a base. Eu quero até destacar isso. Eu agradeço a Deus por todos os cursos que ele me proporcionou a fazer. No total, são 12 cursos superiores, entre eles 2 mestrados e 2 doutorados. Mas a base da minha fé não adquiri na academia. A base da minha fé adquiri nos bancos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou aluno da Escola Dominical desde nascimento. Desde de menino, fui aluno lá do maternal para frente. Aliás, do berçário já. Então, quando cheguei na universidade, eu estava vacinado. Cursei filosofia, cursei sociologia, minha esposa também, e a gente estava vacinado, porque nós tínhamos base bíblica. Agora, quem vai sem base bíblica se deixa contaminar, infelizmente. E é importante salientar, pastor Douglas, a importância do seu papel, né? Queremos até agradecer ao senhor, além de tudo isso que o senhor falou, essa perseguição toda, a importância do senhor treinar nós que somos professores para defender a fé, né? Porque a gente estuda, mas ter esse estudo sistemático, agrupado, dessa forma como o senhor escreveu, nos faz cada dia mais, né? Mais preparados para ensinarmos aos nossos alunos. Então, vejo que a importância, além do senhor defender, ainda de preparar, né, todo o Brasil para poder enfrentar esses temas que são tão atuais, né? De fato, eu agradeço as suas palavras e importante destacar, eu tenho reiterado isso nas lives, que nós não estamos promovendo discurso de ódio, nós não somos homofóbicos, nós não somos intolerantes, nem preconceituosos, nós apenas estamos defendendo a nossa fé, que é um direito constitucional, e também estamos levando essa palavra principalmente para o nosso público interno. Ninguém é obrigado a ser cristão, mas aqueles que desejam ser cristãos precisam viver de acordo com a palavra de Deus. Os que são contrários à nossa fé, nós os amamos, e por amá-los é que pregamos a palavra, porque desejamos que a palavra os encontre assim como encontrou a nós, que a palavra os liberte assim como nós somos libertos. Porque se não fosse pelo amor pelas almas, deixaria esse tema para lá, deixa isso para lá, querem se perder, que se percam, né? Querem ir para o inferno, que sejam condenados, mas Cristo nos deu essa missão. Deus ordenou pela sua palavra que nós devêssemos evangelizar o mundo todo, e é isso que nós estamos fazendo, somente isso. Mas a narrativa, que não quer ouvir a verdade, diz que o discurso é de ódio, que o discurso é homofóbico, que é intolerante, que é intransigente, cujo propósito é calar a nossa voz. Aí Deus precisa, nessa hora final da igreja se prepara para o arrebatamento, de arautos, de atalaias, de homens e mulheres como os irmãos, professores e líderes, para continuar anunciando a verdade, porque só a verdade liberta. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, as horas têm se avançado, e nosso pastor já fez o registro, ele precisa cumprir a sua agenda, só nos resta agradecer a Deus, agradecer ao pastor Douglas, e vamos pedir um dos nossos companheiros para estar orando por nós. Professor Adriel está por aí, Adriel Coutinho, por aí, nosso irmão Adriel, professor da Escola Dominical. Sim, a paz do Senhor, pastor, meu superintendente, mas senhor pastor Douglas Batista, é uma honra estar aqui nesta noite, uma surpresa também. Vai ser irmã Slemar, irmã Raquel e demais irmãos, Deus abençoe a todos. Estou por aqui, pastor. Muito bem, temos ainda um minuto. Obrigado. Pastor, só um agradecimento, pastor Douglas Batista, eu já agradeci ao senhor desde o início, né? Mas quero reforçar aqui, agradecer ao pastor Rossério por ter viabilizado, né, o senhor estar aqui conosco nessa noite. Vamos cumprir o horário bem direitinho, porque queremos que o senhor retorne. E quero só relembrar, nós estamos no 22º encontro, o pastor Douglas, ele já palestrou para nós, na época da pandemia, não foi, Adriel? Raquel está aqui conosco, Correto. Ele palestrou para nós, e agora retornando novamente, com certeza vamos ter outras oportunidades e queremos que o senhor retorne. Muito obrigada mais uma vez, e ao pastor Rossério também, viu? Deus os abençoe. Bem, muito obrigado, meus irmãos, foi uma honra, um prazer. Ao pastor Rossério, que está aí, meu amigo, de longa data, um abraço, pastor Rossério, a família toda,
Deus abençoe o querido irmão. E a todos presentes aqui, minha gratidão. E quero deixar um pedido aos irmãos. Quando lembrarem, orem por nós, que essa jornada ela é espinhosa, mas o Senhor é conosco e com as orações dos santos nós vamos tendo vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa gratidão. Rosélio, uma oração de alguns segundos, por favor, meu amigo, pastor Rosélio. Poucos segundos. Estreitou agora. Amém. Quero agradecer ao pastor Douglas, um amigo, um mestre, temos aprendido muito. Essa live é uma live abençoada, só temos que acrescentar. Vamos orar? É para orar? Em alguns segundos, que o pastor tem um compromisso dele. Por favor, ora. Amém. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela bênção de receber essa instrução nesta oportunidade, que foi bênção para todos os professores. Continua abençoando o pastor Douglas, sua família, o seu ministério na área do ensino. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Douglas, por favor, me despeça com a bênção apostólica. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos que creem de um comigo. Amém. 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 Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Minha Amém. gratidão, não é? Meu pedido de desculpas. Não tivemos tanto tempo, mas precisamos cumprir o horário. Nosso pastor Douglas foi bastante gentil em nos atender. Queríamos ter tempo para ouvi-lo mais, para oportunizar os tantos irmãos, mas vai ficar aí, tá certo? Vai ficar para os amados depois poderem assistir. Está tudo gravado. Deus abençoe. Nossa mais sincera gratidão e que o Deus de Israel recompense a cada um. Irmã Silemar, minha gratidão mais uma vez. Muito